Show. Tem cara. Eu não sei se isso é um elogio, se isso não é. Nós vamos começar e nesse aulão de hoje a gente vai resolver a prova, a última prova da UES, né? Que é a prova que aconteceu em novembro e os que passaram em novembro vão começar agora, né? Nesse primeiro semestre. E assim, vai ter prova dia 30 de abril, né? Então esse aulão já vai funcionar como uma espécie de revisão para quem vai fazer essa prova. Como a gente vai resolver, tá ótimo, ano passado, show. Exatamente, é a última prova que teve da UES. Então, por meio dela, vocês já vão ter uma noção do que a UES gosta de trazer nas provas dela, principalmente na parte da gramática, porque literatura é muito importante que vocês estudem, que vocês saibam as escolas literárias, as características principais dos autores, os principais autores, né, de cada escola literária é muito importante, mas às vezes o texto ele ajuda muito. Então, eu vou focar mais na parte de gramática, justamente por isso, porque você precisa aprender, né? A literatura, às vezes, a interpretação ajuda muito, como eu vou mostrar aqui, nessa prova. Então, vamos lá, começar. Pronto. A gente vai resolver a prova de novembro, mas eu coloquei informações sobre a próxima prova que vai ter da UES, que vai ser dia 30 de abril de 2023, ou seja, semana que vem, né? Esse domingo no outro. Tem 4 horas, duração é de 4 horas, vai começar às 9 da manhã e terminar às 13 horas. É uma coisa que provavelmente todos aqui já sabem. Todos aqui já sabem. Eu vou voltar rapidinho aqui, só para fazer uma pergunta. Tá tudo certo na apresentação? Eu estou apresentando os slides? Tá tudo certo? Porque teve uma vez que eu estava falando, achando que estava apresentando, mas não tá. Tá tudo certo, né? Pronto, vamos lá. Vamos para a aula. E aqui, com base não só nessa última prova da UES, mas em todas, eu coloquei aqui os tópicos mais relevantes para o português. Interpretação textual. Interpretação textual é o número um, né? Porque sempre tem um, dois ou três textos na prova de português, então é primordial que vocês tenham a interpretação textual, que vocês sejam bons leitores, que vocês leiam com paciência, tá certo? Tipos e gêneros textuais. Isso aqui é muito importante, principalmente o gênero narrativo. É muito interessante que vocês tenham uma noção da estrutura, principalmente do gênero narrativo. Essa é a dica que eu dou. Eu vou só explicar, dando algumas dicas que eu vi com base nas provas passadas, certo? Coesão. Vocês sabem que coesão está muito atrelado com a interpretação textual em si. Porque o que é a coesão? É simplesmente você ter um texto harmônico, você ter um texto coeso. Ele tem que ser interligado. A gente não pode fazer um parágrafo interligado do outro. Ele tem que ser ligado por meio de conectivos, por meio de expressões por exemplo, primeiro aconteceu isso, segundo aconteceu aquilo. Tem que ter uma ordem, uma cronologia, uma lógica, porque se a gente não tiver uma lógica do nosso texto, aí não tem condição, né? Figuras de linguagem tem muito. Figura de linguagem despenca. Figura de linguagem a gente vai ver aqui 2 ou 3 questões aqui nessa última prova. Funções da linguagem, é interessante que vocês saibam que cai não apenas a função da linguagem da forma que a gente conhece. O emissor, a função conativa, a função emotiva, a função poética, enfim. Não vai cair só dessa forma. Vai cair também atrelado à interpretação textual. Por exemplo, a gente vai ter o texto e ele vai perguntar assim, o objetivo do texto é. Isso nada mais é do que função da linguagem. Nada mais é do que função da linguagem. Só que perguntando de uma forma diferente, de uma forma mais abrangente. Entendeu? Morfologia. Normalmente, a prova ela escolhe uma ou duas classes para ela poder explorar.
Entendeu? É bom que vocês saibam quais são as classes gramaticais, saber as características principais de cada um. Substantivo, ele denomina, dá nome a tudo que existe. O adjetivo é qualidade, o conectivo, a conjunção, ele liga orações. É interessante que vocês saibam o que é que cada classe gramatical, para que é que cada uma serve. Sintaxe. Em sintaxe, tem muita gente que tem medo daquela questão das orações subordinadas, adjetivas, restritivas, oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Tem muita gente que tem medo dessas questões assim. Mas as questões de sintaxe da UES, eu vejo que ela é muito ligada à semântica. Você vê um conectivo e ele pergunta o sentido daquele conectivo. Qual é a relação que aquele conectivo estabelece entre uma oração e outra? Então, assim, quando você tem um feeling aqui para você ser bom lendo, quando você lê com paciência, você consegue matar até essas questões de sintaxe. Não é nada muito, não é nada muito aprofundado, mas é interessante. Interessa vocês lembrarem que cai. Pronto, voltei aqui, porque eu escutei um sonzinho, sei que era alguém querendo entrar. Vamos voltar. E a semântica, né? E a semântica também. Sim, o que é a semântica, né? Só para caso alguém tenha esquecido, semântica é o sentido das palavras, certo? Aí aqui, gente, deixa eu falar aqui, deixa eu voltar aqui. Eu vou falar para vocês o jeito que eu gosto, né? Estava querendo entrar mesmo. O jeito que eu gosto de resolver questões de interpretação textual. Muita gente tem medo de questões grandes. A pessoa vê uma questão com um texto grande, aí a pessoa fica logo com medo. Mas deixa eu dar uma dica para vocês. Quando vocês virem um texto grande, vocês agradeçam a Deus, porque quanto maior o texto, normalmente, mais simples é a pergunta que é feita, mais simples. Os textos pequenos, normalmente, são textos mais rebuscados, são textos de poesia, certo? São textos que você precisa de um pouquinho mais de paciência para você ler e entender o que ele está querendo dizer. Então, vocês não tenham medo, não tenham medo de textos grandes. E assim, eu vou fazer do jeito que eu costumo resolver as questões de provas de concurso. No tempo que eu era vestibulanda também eu fazia dessa forma, porque professores que opa, professores de excelência, né, na área do português sempre falavam que era bom resolver dessa forma, questão de interpretação textual. Então, eu vou resolver dessa forma, tá certo? Mas, assim, cada pessoa resolve da forma que quiser, não tem problema. Como é que eu resolvo? Primeiro, eu dou uma lida por cima do texto, certo? Dou uma lida por cima para eu entender do que ele se trata. Para eu entender do que ele se trata. Ele está falando de quê? Certo? Eu não vou ler me apegando a detalhes, a números, a datas, a nomes próprios, não. Eu vou fazer uma leitura rápida, certo? Primeiro eu faço uma leitura rápida. Eu gosto de dar também uma olhada, antes de ler o texto, nos enunciados. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão são do texto 1, são sobre o texto 1. Então, eu dou uma lida no enunciado, porque eu lendo o enunciado, eu já sei o que eu vou procurar no texto, tá certo? Então, primeira leitura, é uma leitura rápida, para eu saber do que o texto se trata. Porque tem muita questão que você fazendo essa leitura rápida, você já mata, tá certo? A segunda leitura vai ser uma leitura mais aprofundada, que eu vou me apegar aos números, aos dados, às informações a mais, aos argumentos a mais que ele vai me dar, certo? Eu vou mostrar isso para vocês quando eu estiver lendo o texto, tá certo? Então, é isso. Leitura rápida primeiro. A segunda leitura, você vai fazer uma leitura mais detalhada, se apegando aos detalhes. E são os detalhes justamente dos enunciados, porque o enunciado, ele vai me dizer o que eu vou procurar nessa segunda leitura, tá certo? Então, vamos aqui às questões. Esse daqui é o texto 1, certo? E antes, eu vou dar uma lida nos enunciados. O objetivo do texto 1 é, então, eu já sei que eu vou ler atrás do objetivo. O que o texto 1 quer dizer para quem está lendo, certo? Aí aqui é um resumozinho. Segunda questão, no trecho.
O usuário pode passar o dia inteiro mimando os neurônios. A expressão destacada apresenta a figura de linguagem. Então, eu vou ler o texto já procurando essa parte. Essa parte aí, certo? Essa parte que está na linha 21 e 22 do meu texto. Então, já vou ler pensando justamente nessa parte, né? Vamos para a próxima. Terceira. O elemento destacado no trecho. Lá dentro, ela ativa o principal neurotransmissor do prazer. Faz referência a. Pronto. Então, já vou ler procurando essa parte do meu texto, certo? Lá dentro, ela ativa o principal neurotransmissor do prazer. Ainda que tem alguém querendo entrar. Permitindo. Show. Já foi, já foi. Referência A. Vamos para a quarta. Quarta questão. Quarta questão, ela é bem grande e ela é bem simples. Como é uma questão mais de interpretação mesmo, eu vou ler só depois da leitura que eu fizer com vocês, certo? Senão a gente vai perder muito tempo. Ó, aqui, no trecho. Já o cigarro, embora não cause tanta disrupção neuronal, tem efeito praticamente instantâneo. Isso torna a nicotina, no mínimo, tão viciante quanto cocaína, heroína ou metanfetaminas. Então, já vou ler o texto procurando essa parte aqui. Essa outra. Eu estou fazendo isso mais para mostrar para vocês um jeito que sempre deu certo comigo, para resolver as questões de interpretação textual. Vocês estão entendendo? Não vou fazer isso com todas, não, porque senão a gente vai perder muito tempo e vai acabar aqui meia-noite. Vou fazer a leitura com vocês. Aqui a leitura com vocês agora. Certo? A armadilha dos vapes. O título. Texto 1. No Brasil, 20% dos jovens adultos já experimentaram. Nos Estados Unidos, virou um problema de saúde pública grave. Entenda em que pé se encontra a febre dos cigarros eletrônicos, que têm se mostrado tão perigosos quanto os convencionais. 7 a 19 segundos. É o tempo que a nicotina do cigarro leva para chegar ao cérebro, lá dentro. Ela ativa o principal neurotransmissor do prazer e dá-lhe prazer. Comer chocolate eleva em 55% a liberação de dopamina. Fazer sexo, 100%. A nicotina, 150%. Com o tempo, essas doses contínuas de prazer acostumam o cérebro, que passa a precisar de doses maiores para se satisfazer. Instaura-se um vício. E não é só a descarga de dopamina que importa aí. É também a velocidade com a qual você obtém o efeito. Cocaína inalada, por exemplo, sobe os níveis de dopamina em 400%. Mas essa descarga vem só 3 minutos após o consumo. Já o cigarro, embora não cause tanta disrupção neuronal, tem efeito praticamente instantâneo. Isso torna a nicotina, no mínimo, tão viciante quanto cocaína, heroína ou metanfetaminas, com uma perversidade adicional. Ela não altera o nosso estado consciente. Então, o usuário pode passar o dia inteiro mimando os neurônios. Pronto. Essa seria a leitura mais rápida, a leitura sem você parar. A segunda leitura, você pode se apegar, por exemplo, aos números, ó, as comparações que ele faz. Aqui, primeiro, ele está comparando o Brasil com os Estados Unidos. No Brasil, 20% dos jovens adultos já experimentaram. Detalhe, já experimentaram o quê? Os vapes. Oh, os vapes, certo? O nome disso é elipse. Elipse. Quando eu, oh, quando eu coloco um termo antes, não, que já é zero. Ó, vape está antes, está lá no título. E eu já começo o título, já começo o texto me referindo a vapes. Vocês estão entendendo? Que eu não falo. 20% dos jovens adultos já experimentaram os vapes. Não. Eu simplesmente falo que já experimentaram, porque no título eu já estou falando do que eu estou tratando. Então, não precisa repetir isso. Isso até é uma questão de coesão mesmo, para tornar o texto um pouco mais simples de você ler. Aí pronto, ele está comparando o Brasil com os Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos virou um problema de saúde pública grave. Então aqui ele está criticando. A gente já sabe que ele está criticando, porque ele está falando de um problema de saúde pública. Entenda em que pé, ó, essa expressãozinha, em que pé, tá vendo? Em que pé se encontra a febre dos cigarros eletrônicos. Então aqui a gente já está vendo que é uma crítica.
Então, tudo sobre interpretação textual que a gente estiver lendo nos itens, que estiver falando bem, a gente já sabe que é mentira. Falando bem dos vapes do cigarro eletrônico é mentira, porque o texto inteiro é falando mal. Tem se mostrado tão perigosos quanto os convencionais. Ou seja, os vapes são tão perigosos quanto o cigarro normal. Aí pronto. Aí, essa segunda leitura você faz se pegando aos detalhes. 7 a 19 segundos, outro detalhe. O que é isso aqui? É o tempo que a nicotina do cigarro leva para chegar ao cérebro. Lá dentro, é latido, pronto. Aí você faz a segunda leitura se pegando nesses detalhes, para você poder resolver as questões, mas já tendo em mente o que tem nos enunciados, para você resolver de forma mais rápida, de forma mais direta, certo? O objetivo do texto 1 é, vocês podem resolver eliminando, ou vocês podem ir de uma por uma, né? Vamos lá para o item A, vamos ler em ordem. Comparar o uso de cigarros eletrônicos em relação aos cigarros convencionais. Ele compara? Sim, ele faz essa comparação. Mas esse é o objetivo principal? Esse é o objetivo do meu texto? Será que é o objetivo do meu texto? Item B. Alertar para o problema grave de saúde pública causado pelo cigarro eletrônico. Então, aqui, ele está falando justamente uma crítica que ele está fazendo, e essa crítica está se referindo justamente ao cigarro eletrônico. É justamente isso, é justamente essa a resposta. Vamos para o item C. Comparar. Item A. Descrever os benefícios dos cigarros eletrônicos se comparados aos convencionais. Ele está falando dos benefícios dos cigarros eletrônicos. O objetivo dele é esse, é falar que o cigarro eletrônico é bom e o convencional não. Item D. Promover a venda de cigarros convencionais por serem menos nocivos. É isso que ele está querendo. Ele está querendo vender os cigarros convencionais, porque é menos nocivo do que os vapes. Essas questões, esses itens, são aqueles itens que a gente elimina de cara, né? Que é tipo uma piada. Aqui, talvez vocês ficassem em dúvida entre o item A e o item B. Porque o item A, comparar o uso de cigarros eletrônicos em relação aos cigarros convencionais. Realmente, ele faz uma comparaçãozinha. Ele faz uma comparaçãozinha. Ó, entenda em que pé se encontra a febre dos cigarros eletrônicos, que tem se mostrado tão perigosos quanto os convencionais. Está dizendo que é tão perigoso quanto o convencional. Ele está fazendo uma comparação. Uma comparação de igualdade? É, que é tão perigoso quanto. Mas é uma comparação. Sim. Certo? Então, o item A, dava para a gente dizer que faz sentido a gente, se a gente fosse errar ali, não dava para passar vergonha, né? Realmente, porque ele realmente compara. Mas o item B é o objetivo. Ele está alertando para o problema grave de saúde pública causado pelo cigarro eletrônico. Certo? Deixa eu ver aqui. Essa questão ficou clara? Vocês marcarem outro item? Exatamente, Ariel, exatamente. É uma forma de argumentar, mas não é o objetivo do texto. Exatamente. É uma informação a mais que ele dá, né? É uma informação a mais que ele dá. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a próxima. E como essa questão é de função da linguagem, só que de forma mais abrangente, aí eu trouxe aqui o esqueminha das funções da linguagem, né? Como vocês estão acostumados, né, a aprender. Ela pode vir perguntando o objetivo do texto, que é de forma mais abrangente, né? Ele quer saber a função da linguagem no texto por meio do objetivo. Mas ele também pode perguntar dessa forma aqui, como está no quadro, certo? Perguntar, colocar lá uma poesia e perguntar qual é a função que predomina. Pode colocar uma propaganda aqui, qual é a função que predomina, certo? A função conativa, é a poética, é a referencial. São duas formas que a questão tem de perguntar. Normalmente, a UES cobra mais o objetivo, assim, de forma abrangente, mas ela também cobra dessa forma, certo? Então, eu vou explicar. Função emotiva é o contrário da função conativa. Já vamos aqui colocar um paralelo entre a função emotiva e a função conativa. A função emotiva, ela está focada no remetente, em quem está escrevendo. É algo normalmente bem subjetivo. Um exemplo de função emotiva, uma carta pessoal. Uma carta pessoal é um exemplo porque eu estou focado em falar, por exemplo, como eu me sinto, em falar como é que está o meu dia a dia. Se eu for fazer uma carta para um parente meu que mora em outro estado,
Aí pronto. Aí eu vou falar sobre mim, vou perguntar como é que ele está, vou falar como é que está o meu dia a dia, o meu cotidiano, minha rotina, certo? Então, o foco aqui é uma linguagem mais subjetiva, uma linguagem focada nas minhas opiniões, na opinião de quem está escrevendo. Então, é algo bem simples. A função emotiva, ela foca no remetente, ou seja, no emissor, em quem está escrevendo a mensagem. Ela é carregada de subjetividade, de opiniões, entendeu? Foca no eu. A função conativa é justamente o oposto. Ela foca no destinatário, em quem está recebendo essa informação. É por isso que o exemplo clássico que todo mundo dá é uma propaganda, um discurso político, porque a propaganda ela é feita para atender à demanda do cliente, para dizer o que o cliente tem que fazer, tem que comprar, certo? Então, a propaganda ela é feita pensando em quem vai receber aquela propaganda. Textos publicitários no geral, né? E discurso político é outro, que você coloca logo um vote ali, vote, pronto. Então, já é outra característica da função conativa, os verbos do imperativo. Você está dando um direcionamento, está fazendo um pedido para o destinatário para ele fazer isso, para ele comprar isso, para ele votar nessa pessoa, tá certo? Então, a função conativa, que a gente também chama de função apelativa, ela tem o foco do destinatário, em quem vai receber a minha mensagem. E, normalmente, ela tem verbos no imperativo, certo? Que exprimem um pedido, uma ordem, normalmente pedido, né? Ninguém vai obrigar ninguém a nada, é um pedido, né? Mas vocês entendem, verbo no imperativo. A função poética, uma coisa interessante, né? Não interessante, não tão interessante, porque as pessoas às vezes erram, confundem a função poética com a função emotiva. A função poética, ela se centra na mensagem. A função emotiva, ela se centra na pessoa, no emissor, certo? E aí elas são bem parecidas, mas é só vocês lembrarem que a função poética, o objetivo dela é fazer um texto bonito, fazer um texto rebuscado, é causar sensações por meio daquela mensagem. Ela foca numa construção daquele texto. O foco dela é a mensagem, certo? O foco não é dizer como eu me sinto, pode ser pode ser que tenha realmente uma subjetividade, mas ali o foco é em como aquele texto foi construído. Eita, aqui não sai. Como aquele texto foi construído. É tanto que a função poética, ela tem muito figura de linguagem, que a figura de linguagem, ela faz justamente isso. Ela traz diferentes sensações, ela traz a palavra do uso comum, né? Então, a função poética, ela se centra na mensagem, enquanto a função emotiva, ela se centra no eu, no emissor, nas opiniões do emissor, tá certo? Então, não confundam, não confundam. Função poética é aquele texto bonito, é aquele texto bem feito, que você olha, que você sente um negócio diferente, você lê, é legal, é massa, tá certo? Função emotiva pode ser uma carta, pode ser um diário, tudo que se centra no eu, certo? A função referencial, ela também é chamada de função denotativa. Função denotativa. Por quê? Porque faz um paralelo, né, da função denotativa com a conotativa. Denotativo é aquele sentido real das palavras, do dicionário, né? Muita gente decora assim. Denotativo começa com D de dicionário. Então é isso. Função referencial, o principal objetivo dela é informar, é trazer uma informação. Ela foca no contexto, foca no assunto. Um exemplo básico de função referencial é uma notícia. Uma notícia. Porque você lê uma notícia com o objetivo de saber alguma coisa. A gente vê uma notícia de que um hospital vai abrir. Aí a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer saber o assunto, o contexto. A gente quer saber a informação que aquela notícia traz para a gente. E, normalmente, tem muito termo do português padrão, é uma linguagem mais formal, é objetivo. Ele só quer falar o que está acontecendo, certo? Só quer ser mais direto. Não é igual à função emotiva, que eu falo do jeito que eu quiser, e não é igual à função poética, que eu dou uns arrudeios, eu coloco uma linguagem mais rebuscada para ficar bonito. Não, função referencial, o objetivo é informar, ser direto, objetivo, certo? Aí a função fática, ela se centra no canal. Por exemplo, eu estou falando com vocês, estou dando essa aula por meio do computador, por meio do Google Meet, certo? Esse é o meu canal. Esse é o canal. É o veículo de comunicação, certo? É o meio pelo qual eu estou transmitindo a minha aula.
e vocês estão recebendo, certo? É o canal, é isso. É o exemplo clássico, o telefone. Telefone, você falando oi, está escutando? Função fática. É um exemplo clássico porque o objetivo da função fática é manter o processo comunicativo, é manter esse processo. E a gente sabe que nesse exemplo eu estou tentando, né, manter esse processo, estou perguntando se a pessoa está entendendo. Então, o canal é isso, função fática. O objetivo é manter a comunicação. A função metalinguística foca no código. Não confundam o canal com o código, certo? Eu estou dando essa aula para vocês por meio do computador. Eu posso até falar por meio das ondas sonoras, né? Posso falar que é com a internet, tá entendendo? O canal é isso. O código é a língua portuguesa, certo? O código é a língua portuguesa, não confundam. E isso é a função metalinguística. Costuma cair, é recorrente, cai dessa forma? Não. Normalmente cai. Qual é o objetivo? Qual é a função da linguagem? De forma mais abrangente. Mais interessante vocês saberem, porque também cobra, certo? Então, a gente não pode estudar só o que cai com mais frequência, não. Tem que estudar tudo e focar no que cai mais, né? Vamos para a segunda questão. No trecho, o usuário pode passar o dia inteiro mimando os neurônios. A expressão destacada apresenta a figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem que tem aqui? Bora. Quero ver. Segunda questão. Quero ver se está fácil. Qual é a resposta? Coloquem aí. Mensagem. Coloquem aí. A, B, C ou D. Ó, a Isabel já respondeu. Show. Show de bola, show de bola. Essa tá fácil. Pronto, tô vendo aqui que tá todo mundo acertando. Show. Pronto. É isso mesmo, tá todo mundo certo. É ironia. Agora, eu vou só explicar as outras três, né? Só para desencargo de consciência. O item A antítese. Antítese é basicamente você colocar termos opostos dentro de uma mesma frase, eles próximos. A pobreza e a riqueza são assuntos pertinentes na sociedade atual. Pobreza, riqueza, antítese. Certo? Alto, baixo, certo? É basicamente isso, são termos opostos. Normalmente a gente usa muito o antônimo, né? Os exemplos de antítese. A hipérbole é a figura do exagero. Quando a gente chega em casa, passou o dia inteiro estudando para passar na UES, a gente chega na nossa mãe, no nosso pai, qualquer pessoa, namorada, hipérbole. Me deu o exemplo, né? Tô morrendo de fome. Tá morrendo de verdade? Não tá. Hipérbole, exagero, certo? Catacrese. A catacrese é uma figura de linguagem que, por causa do senso comum, é quando o termo que, por causa do senso comum, a gente só usa ele. Quando a gente fala alho, o pedacinho lá do alho é o dente do alho. Não é dente de alho, mas a gente fala tanto que acaba sendo. A perna da cadeira do mesmo jeito. Por causa do uso contínuo, a gente usa tanto, ó, embarcar. A gente fala que embarca no ônibus, que embarca no carro. O certo é embarcar num navio, né? Embarcar, o nome já diz, é embarcar, barco, vem de barco. Mas a gente usa embarcar no carro, enfim. Então é isso. É quando um termo, uma expressão, a gente utiliza tanto, é tão comum no senso comum, né? É tão comum no senso comum, fica até paradoxal. A gente utiliza tanto que virou certo, né? Digamos assim, que a gente já está acostumado. Eu coloquei aqui, não está em ordem, viu? Não é porque está na mesma linha que a metáfora, que a personificação, não é. Eu botei aqui para vocês lerem e vocês pensarem qual dessas aqui é a correta em cada frase, para vocês estimularem a cabeça de vocês, porque o estudo, ele não pode ser só eu assistindo vídeo aula, é um estudo ativo igual vocês estão fazendo, respondendo a questão. Então, vocês estão estimulando a cabeça de vocês mais ainda, porque vocês estão assistindo a aula e estão pensando os itens aqui. Então, é melhor ainda, é um estudo ativo, certo? Vamos lá. Eu vou explicar de uma por uma, e aí vocês vão me dizer, certo? O que é que cada frase é. Qual é a figura de linguagem que está presente em cada frase. Metáfora. A metáfora nada mais é do que uma comparação implícita.
é uma comparação que você precisa de um pouquinho mais, precisa pensar um pouquinho mais para você poder entender. Porque uma comparação, eu sou tão alta quanto uma girafa. Não sou, gente. Mas quanto? O quanto está ali presente, comparando eu com uma girafa. É uma comparação explícita, é uma comparação que, como a gente tem um quanto, como, a gente consegue perceber que é uma comparação. Na metáfora, como ela é uma comparação implícita, a gente não consegue ver o quanto ou o como. A gente que precisa ver, eu estou comparando isso com isso. Entendeu? Estão entendendo? Estão entendendo? Personificação. A personificação, ela também é chamada de prosopopeia, certo? Coloquem na cabeça de vocês, porque às vezes vem com termos diferentes, você acha que não sabe, mas é. Personificação é quando você dá características de seres humanos a seres não humanos. Quando eu falo assim, ó, as paredes ouvem tudo. Parede não escuta, certo? Mas eu estou atribuindo uma característica de um ser animado da gente a um ser inanimado, tá certo? Personificação ou prosopopeia é isso. Sinestesia. Sinestesia é quando eu misturo as sensações. Quando eu misturo. Quando eu misturo a ideia da visão com o olfato, com o paladar, certo? Quando eu falo de cor, com cheiro, junto com gosto, com sabor, entendeu? Quando eu misturo as sensações, certo? A gradação. A gradação é algo contínuo, que vai aumentando ou que vai reduzindo. Gradação é isso, é uma continuidade. A metonímia nada mais é do que você substituir um termo por outro. É você substituir um termo por outro, certo? Deixa eu ver aqui um exemplo. Pronto, quando alguém fala que vai comprar um gilete, o nome daquilo ali não é gilete. Eu não sei qual é o nome daquilo, mas eu sei que gilete é a marca. É quando você está substituindo um termo por outro. Isso é um exemplo clássico. Todo mundo usa. Mas eu não sei qual é o nome do gilete. Se vocês souberem, depois você me fala. Se quiser, você bota lá no nosso grupo do Brilhante. Mas vocês entenderam, é quando eu substituo um termo por outro. Vocês vão ver bem, bem claro, porque tem um exemplo aqui do lado. Paradoxo. Paradoxo é quando eu falo uma coisa que não tem sentido, que não tem lógica. Quando eu falo que uma pessoa é bonita e feia ao mesmo tempo. É legal e chato ao mesmo tempo. É alto e baixo ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo, isso não existe. Quando eu faço uma comparaçãozinha sem lógica, certo? Uma coisa que não tem sentido nenhum. É isso, paradoxo. Elipse. A elipse, gente, é basicamente um exemplo claro. É um sujeito desinencial. O que é um sujeito desinencial? Quando eu falo assim, ó, compramos um celular novo. Compramos um celular, compramos uma caneca, essa caneca aqui, certo? Compramos esta caneca, certo? Quem compramos? Nós. A gente tem como saber? Tem, por meio da desinência, pelo moço. Nós compramos. Mas eu não preciso colocar nós compramos, porque eu já sei quem é. Todo mundo já sabe que é nós, que tem um nós ali antes. Entendeu? Ele está subentendido. Elipse é isso. Quando tem um termo subentendido e eu não coloco, porque não tem necessidade. Entendeu? O zeugma é um tipo de elipse. É um tipo de elipse, mas a diferença da elipse para o zeugma é que no zeugma eu já falei desse termo anteriormente. Um exemplo claro de zeugma aqui, ó. Vamos aqui, no texto. No Brasil, a armadilha dos vapes. Isso aqui é um título, certo? E eu já começo assim. No Brasil, tarará, já experimentaram. Já experimentaram o quê? Os vapes, cigarros eletrônicos. Isso aqui é um zeugma, porque eu já falei antes. Eu poderia colocar assim, 20% dos jovens adultos já experimentaram cigarros eletrônicos, já experimentaram os vapes. Poderia. Mas como eu já falei aqui, e a gente já sabe que está se tratando de vape, eu não preciso colocar de novo, tá certo? É basicamente isso. E o anacoluto é quando eu tenho uma quebra sintática, uma quebra sintática. Porque a gente sabe que existe uma ordem direta dentro de uma oração. Primeiro a gente tem o sujeito, depois a gente tem o predicado, e dentro do predicado, como é que ele é formado? Tem o verbo, que ele pode ser transitivo, pode ser intransitivo. E ele tem os seus complementos, o objeto direto, o indireto, ou então os adjuntos adverbiais, quando ele é intransitivo, quando não precisa de complemento. Então, existe uma ordem. O anacoluto, ele não segue ordem. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu vou falar logo o exemplo, falar logo a resposta, que é justamente essa daqui que está do lado, certo? Os mais fáceis eu botei do lado, para facilitar para vocês.
Umas carabinas que guardava aqui do lado, viu? Do lado de Zeu. Umas carabinas, tá aqui, umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão imprestáveis. Isso aqui é um zeugma por quê? A gente, é sujeito, né? A gente brincava, é um verbo intransitivo. Com elas não é complemento, porque brincar é um verbo intransitivo. É um adjunto adverbial. Elas quem? Umas carabinas. A gente brincava com umas carabinas. Vocês estão vendo que tem uma quebra? Que tem uma quebra que não está na ordem direta. Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, com as carabinas. Então, existe uma quebra sintática, não existe a ordem direta, que existe uma quebra. A nacoluta é basicamente isso. Basicamente isso. E o pleonasmo? E o pleonasmo? Fala-me Deus. Deixa 100% aqui. Espera ainda. Deixa eu ver aqui, está todo mundo me escutando mesmo. Você não é doida? Gente, deixa eu ver aqui um negócio. Do nada esse celular. Hoje o lock não tá dando certo. Pronto. Vamos voltar aqui. Tá tudo certo, né? O celular fez um som estranho e ele tá ligado aqui com o computador. Aí eu pensei que eu tava ficando era doida. Mas tá tudo certo. Vamos lá para a última, certo? Pleonasmo. Pleonasmo é basicamente você falar a mesma coisa de um monte de jeito diferente. Falar de novo, de novo, de novo. Subir para cima, descer para baixo. Hemorragia de sangue. Pleonasmo é isso. Ó, aí tem um exemplo. Me sorri um sorriso pontual. Um exemplo claro de pleonasmo. Exemplo claro de pleonasmo. Certo? Desculpa aí, viu, gente? Do nada aqui o celular estava aqui fazendo um som estranho. Essas coisas que acontecem com a gente numa sexta-feira à noite, né, gente? Então é isso. Digam aí se vocês entenderam todas as figuras. Entenderam as figuras? Essas aqui são as mais importantes, certo? São as mais importantes. Show, show, tranquilo. Só preciso de uma pessoa, pronto, show. Galera é participativa mesmo, viu? Show de bola. Já respondemos aqui que era ironia. Exatamente. Por que que é ironia? Porque o objetivo dele não é falar de forma positiva. Quando a gente fala de mimar, a gente pensa logo em quê? No influenciador, ganhando presente de graça. Mimo, ganhando mimo, é uma coisa boa, uma coisa positiva. O usuário pode passar o dia inteiro mimando os neurônios. Aqui, ele está trazendo isso como uma coisa positiva? Não. Está falando que mimar os neurônios é uma coisa positiva, não. Ele vai passar o dia inteiro mimando os neurônios. Os neurônios vão achar bom receber aqueles vapes, aquele negócio lá do cigarro eletrônico, vai precisar de doses cada vez maiores, vai ficar viciado. Aqui ele está justamente criticando. Então, ele não está falando de uma forma positiva, entendeu? Então, por isso que é uma ironia. Ele está fazendo é uma crítica, justamente o contrário. Vamos para a terceira. Outra questão de coesão. Ah, eu não falei para vocês, mas aqui em cima tem justamente o tópico. Essa questão é de coesão. Essa questão é de figura de linguagem. Essa questão é de interpretação textual e de funções da linguagem. Vocês estão entendendo? Só para vocês darem uma olhada como está batendo né? Aquela listazinha que eu coloquei para vocês. Está batendo, está batendo. Vamos para a terceira, que é outra questão de coesão. O elemento destacado no trecho, lá dentro, ela ativa o principal neurotransmissor do prazer. Faz referência a quê? Lá dentro. Vamos lá, procurar isso no texto. Aqui, lá dentro. Lá dentro. Essa parte aqui. Vamos ler aqui um pouquinho antes. Entendem que pé se encontra a febre dos cigarros eletrônicos, que têm se mostrado tão perigosos quanto os convencionais. 7 a 19 segundos. É o tempo que a nicotina do cigarro leva para chegar ao cérebro. Lá dentro, ela ativa o principal neurotransmissor do prazer. Lá dentro. É o tempo que a nicotina do cigarro leva para chegar ao cérebro. Lá dentro, ela ativa. Lá dentro de onde?
lá dentro do cérebro, lá dentro do cérebro. Ele poderia falar cérebro de novo, repetir, ó. É o tempo que a nicotina do cigarro leva para chegar ao cérebro, ao cérebro. No cérebro, é relativo principal, ele poderia falar no cérebro, dentro do cérebro, poderia repetir, poderia. Mas não repetiu porque não tem necessidade, né? Isso é uma referenciação. Lá dentro está se referindo a cérebro. Como esse lá dentro está se referindo a um termo que vem antes dele, ele está anterior a ele, a gente chama isso de anáfora, certo? Quando o termo está antes, é anáfora. Quando o termo está depois, é catáfora. Entendeu? Se fosse o inverso, se primeiro viesse lá dentro e depois viesse o cérebro, aí seria catáfora. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo de catáfora. Antes de resolver a questão. Quaisão. Se eu falasse assim, só digo isto. Só digo isto. Todos aqui serão aprovados na UES. Isto. Esse isto aqui se refere a quem? A todos aqui serão aprovados na UES. Todos aqui serão aprovados na UES está depois de isto. Se está depois, é catáfora, certo? Então, catáfora. Isso daqui é uma catáfora. Agora, se eu falasse assim, ó, todos aqui serão aprovados na UES. Só digo isso. Esse isso aqui está se referindo a todos aqui serão aprovados na UES. Então, anáfora. A diferença entre catáfora e anáfora é isso. Anáfora, o termo ele está antes, catáfora, o termo está depois, o termo a que ele se refere, certo? Então, é isso. Cadê? Esse aqui, né? Excluir. Show de bola. Vamos voltar aqui, que resolvemos, aqui. Vamos para a terceira questão. Já resolvemos, não é isso? O elemento destacado no trecho. Lá dentro, relativo principal, neurotransmissor do prazer, cérebro. Lá dentro do cérebro, tá? Se referindo a cérebro que está antes, que é uma anáfora, certo? Decorem aí. Anáfora e catáfora é importante. Você saber isso. Porque essa questão estava tranquila, né? Então é sempre importante a gente falar alguma coisinha a mais. Como tem muita questão de coesão, eu coloquei aqui os tipos de coesão que existem. Interessante eu deixar claro para vocês que não é em toda gramática que vocês vão ver esses 4 tipos de coesão, não, porque varia de gramático para gramático, de site de gramática para site de gramática, Onde vocês forem estudar, normalmente vão ter esses 4, mas pode ser que tenha 5, pode ser que tenha só 3, entendeu? Então, isso não é uma lei, uma regra, entendeu? Então, aqui são só alguns tipos de coesão para vocês terem isso mais claro na cabeça de vocês, porque muita gente tem dúvida nisso, dúvida em saber o que é uma coesão. Mas, basicamente, coesão é você manter a harmonia do texto. E você faz isso conectando ele, colocando os conectivos, você ligando um parágrafo a outro de uma forma que dê para você entender o que você está querendo dizer. É basicamente isso. Aqui, as conjunções, as preposições, elas são muito importantes. Elas fazem elas exercem uma função muito importante para que um texto seja coeso. Vamos aqui para os exemplos. As crianças foram passear no parque. Elas foram acompanhadas de seus pais. Aqui é uma coesão, um exemplo de coesão referencial. Por quê? O elas está se referindo a crianças. Eu posso chamar isso de quê? De anáfora. Porque elas, crianças, está antes de elas, certo? Como está antes, como está anterior, é anáfora. Coesão lexical. É quando eu faço essa coesão por meio de palavras diferentes. Eu digo a mesma coisa de formas diferentes para o texto não ficar repetitivo, para eu não colocar as mesmas palavras dentro do meu texto. Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro.
O Itabirano nasceu no dia 31 de outubro, tararararã. Aí já vou para outra oração. Gênio das letras, mas esses três termos, essas três expressões estão se referindo à mesma pessoa, Carlos Drummond de Andrade. Mas eu não falo Carlos Drummond de Andrade de novo, de novo. Não. Eu falo isso, eu chamo isso de coesão lexical, que é quando eu coloco palavras diferentes para se referir ao mesmo termo, para evitar uma repetição excessiva, né? Porque o texto fica feio. Coesão por elipse. Pronto, tá aqui outro exemplo de elipse. Mariana faz o dever de casa e simultaneamente conversa com as amigas pelo bate-papo. Eu poderia colocar Mariana de novo. Mariana faz o dever de casa e simultaneamente Mariana conversa com as amigas pelo bate-papo. Mas eu não preciso colocar de novo. Tá vendo aqui? Desinicial de novo. Conversa. Desinicial de novo. Normalmente é um sujeito desinicial que caracteriza a elipse. Quase sempre. Coesão sequencial. Primeiro, pegaram a mulher e trouxeram-na para casa, depois entregaram-lhe um poema escrito deixe. Primeiro, depois, terceiro. Isso é uma coesão sequencial, que dá uma ideia de organização para o meu texto. São alguns tipos de coesão, para vocês terem uma ideia, uma noção, certo? De como eu posso fazer esse meu texto ser mais coeso. Isso é muito importante para a redação, né? Porque eu gosto de ter redação e tal. Vamos para a quarta, certo? Acerca das informações do texto 1, avalie as afirmações a seguir. Não, deixa eu só perguntar. Alguma dúvida? Até aqui está tranquilo? Teve alguma coisa que não ficou clara? Uma questão que vocês querem que eu repita? Alguma figura de linguagem? Tudo certo? Show. O mais importante é que vocês aprendam. Não adianta eu resolver aqui 30 questões, ninguém está entendendo nada, que não tem condição. Certo? Interpretação textual. Barra. Tipos e gêneros textuais. Esse é o tópico. Esse é o assunto da questão. Acerca das informações do texto 1, avalie as informações a seguir. 1. Os dados percentuais presentes no texto configuram-se como argumentos para assegurar os malefícios do cigarro eletrônico. Isso é verdade ou não? Esses dados aqui, isso aqui. 20% dos jovens adultos já experimentaram. 7 a 19 segundos. Esses dados aqui. Tudo isso aqui serve de argumento ou não serve? Serve de argumento ou não serve? Diga aí. Esses dados percentuais, esses números. Claro, ele está usando esses dados justamente para embasar a tese dele, para dizer que o cigarro eletrônico não é legal, né? Traz só malefícios. Então, o item 1 está certo. Segunda, uso de um vocabulário com a presença de termos tais como dopamina e neurotransmissor revelam a natureza de uma notícia de divulgação científica? Sim. É uma notícia que eu estou informando quem está lendo, e tem esse caráter científico, porque ele apresenta dados, ele realmente traz termos um pouco mais científicos, né? E realmente, sim, é uma notícia de divulgação científica, tá certo, certinho. É tanto que tem esses termos, dopamina, neurotransmissor, né? E o 3. O texto faz uso de dados e de termos do campo científico para certificar a segurança do consumo dos vapes, pois não há alteração do estado de consciência do usuário. Isso é certo. Ele está usando esses dados para dizer que os vapes não causam mal, que é seguro, que não altera o estado de consciência do usuário, de forma alguma. Ele está falando justamente o contrário. Ele está falando que, por não haver alteração no estado de consciência do usuário, que é a pessoa que usa vape, né, que fuma vape, ela não fica bêbada, não traz essa alteração neuronal, não traz. Aí ele está falando que isso é mais perigoso ainda, porque você se vicia mais rapidamente, porque você pode tomar doses cada vez maiores e você não vê que você está diferente. A sua consciência ela não muda. Isso é mais prejudicial ainda, é justamente isso que ele está falando, é o contrário do que está trazendo o item 3, certo? Então, item A, 1 e 2. 1 e 2. Alguém ligou o microfone? Foi?
A de aprovado, exatamente. Exatamente isso. Gostei. Vamos para a quinta questão. Quinta questão. No trecho, já o cigarro, embora não cause tanta disrupção neuronal, causa tanta quebra, não causa. Ele tem efeito praticamente instantâneo, certo? Mesmo que você não fique muito doido da consciência e tal, o efeito dele é instantâneo. Isso torna a nicotina, no mínimo, tão viciante quanto cocaína, heroína ou metanfetaminas. A relação que o elemento destacado estabelece é de condição, vamos ver aqui. Ó, embora, aqui a gente poderia substituir por, apesar de, apesar de não causar, né? Ainda que não cause, não é uma condição. Condição é você chegar no seu amigo e falar assim: eu só vou sair com você hoje se você pagar. Isso é uma condição. Quando você fala que você só vai fazer uma coisa se alguma outra coisa acontecer. Aqui não traz essa ideia, não. Vamos pretende ser adição. Adição é o mais simples que tem. Eu comprei banana, maçã, uva e cenoura, adição. Eu vou somando. Alternância. Ah, outra coisa, adição. Os que mais caem em prova, né, que são um pouco mais complicados, não só, mas também, não só, como também, não só, mais ainda, porque normalmente eles vêm separados. Não só, aí você bota um texto bem grandão, não só população do mundo é a coisa mais linda do universo e tal, e tal, e tal, e tal, mas também, né, é um pouquinho mais difícil de ver, por isso que normalmente vai cair sempre mais difícil, né, porque existe a concorrência e tal, mas é bem simples, besteira, vocês vão se garantir. Alternância, hora a hora dorme, hora estuda, hora come, né, a vida de uma pessoa que vai passar na UES é assim, tá entendendo? Hora ver vídeo aula na sexta-feira à noite. Alternância é isso, hora a hora, ou. Então, concessão. A concessão é basicamente você falar que uma coisa não impede outra de acontecer. O que a gente espera? O cigarro, ele não causa tanta disrupção neuronal, certo? Ele não causa tanta disrupção neuronal. Então, o que a gente espera? Que o efeito dele não seja essas coisas todas, que não cause tanto malefício, mas muito pelo contrário, ele não causa disrupção neuronal, mas ainda assim o efeito dele é instantâneo. Vocês estão entendendo que uma coisa não impede a outra? Por exemplo, embora estivesse chovendo, ó, embora esteja chovendo, vou à praia. Embora esteja chovendo, vou à praia. São ideias em que uma não impede a outra de acontecer. O que a gente espera? Que está chovendo, não vou para a praia. Mas não, uma dela não impede a outra de acontecer, certo? É basicamente isso. Ó, embora não cause tanta disrupção neuronal, não causa disrupção neuronal. Então a gente espera que está tranquilo. Você não fica ruim da consciência, não tem uma quebra. Tem, a gente espera que seja de boa. Não, o efeito ele é instantâneo. Então é pior ainda. Vocês estão entendendo? Existe uma quebra de expectativa aí. Concessão é justamente isso. Uma coisa não impede outra de acontecer. Apesar de, apesar de não causar disrupção neuronal, o efeito é instantâneo. Então é ruim também, certo? Então é concessão. Vamos para a sexta. As figuras de sintaxe são recursos associados à organização e à estrutura gramatical das frases que contribuem para a coesão textual. Assim, no trecho. No Brasil, 20% dos jovens adultos já experimentaram. Nos Estados Unidos, virou um problema de saúde pública grave. A figura de sintaxe classificada como... Qual é a figura de sintaxe que tem aqui? Deixa eu botar aqui no texto, que é bem o começo do texto. Do texto. Bem o comecinho. É justamente aquilo que eu tinha falado. Qual é? Aqui, a resposta da sexta questão. Digam aí. Exatamente, Ana Luísa. Exatamente, exatamente, exatamente.
Exatamente. Já experimentaram o quê? Os vapes. Virou. O que é que virou um problema de saúde pública grave? Os vapes. Então, a elipse é justamente isso. É quando eu já está subentendido. Quando um termo já está subentendido. Eu já sei exatamente do que ele está falando. Certo? Vamos para a próxima. Ó, gente, uma dúvida que poderia acontecer aqui seria elipse ou zeugma? Que eu disse que o zeugma é praticamente a elipse, é um tipo de elipse. Mas do zeugma, eu vou me referir a um termo que eu já trouxe no meu texto. Por exemplo, vape. Vape estava lá no título. Então, eu posso chamar de zeugma também. Por quê? Porque eu já mencionei vapes. Vocês estão entendendo essa diferença? O zeugma é aquele que eu já mencionei anteriormente. A elipse é basicamente porque está subentendido mesmo, que eu já sei do que está tratando. O zeugma não, o zeugma eu já trouxe anteriormente. Então, poderia ser elipse ou zeugma, dependendo de como você fosse, dependendo de como a banca entenderia. Mas vocês entendem que aqui ele não me deu chance de errar. Ele não me deu, ele não botou elipse ou zeugma, ele botou só elipse. Então, não tinha como você errar. Vocês estão entendendo essa noçãozinha? Então, basicamente, tranquila, vocês acertaram, tá tudo certo. Sétimo. Em com uma perversidade adicional. Ela não altera nosso estado consciente. Então, o usuário pode passar o dia inteiro mimando os neurônios. Esse então aí, está trazendo ideia de quê? Vamos lá, sétima questão. Esse então, vamos lá, A, B, C ou D? Muito bom. Exatamente. Vocês estão vendo como a prova é tranquila? Prova de português, vocês vão gabaritar. Vocês vão gabaritar. Exatamente isso, conclusão. Com a perversidade adicional, ela não altera o nosso estado consciente. Logo, o usuário pode passar o dia inteiro mimando os neurônios. A conclusão dessa perversidade adicional aqui. A conclusão, ele pode passar o dia todinho usando o vape, que não vai acontecer nada, que não vai mudar a consciência dele. Essa é a conclusão. Aí aqui nós temos um texto bem grande, certo? Um texto bem grande. A gente vai fazer daquele mesmo jeito. Aquele mesmo jeito que a gente fez. A gente vai dar uma olhadinha. Eu acho que só vai dar tempo a gente resolver as duas primeiras, depois desse texto. Mas tranquilo. Porque o Guilherme já vai dar aula. Tranquilo. Ó, vou ler o oitavo rapidinho, anunciado. A partir da leitura da crônica da solidão, de Cecília Meirelles, nota-se a presença dos seguintes elementos que caracterizam o estilo da escritora. Pronto. Então, eu vou ver algo bem abrangente, né? Se anunciado não vai fazer muita diferença, não. Ajuda quando é uma coisa específica. No texto 2, o eu lírico demonstra sentir-se como é que o eu lírico se sente? Eufórico, entediado, melancólico ou aliviado. Então, a gente já vai para o texto procurando como é que esse eu lírico se sente. Tem muita gente que não entende o que é um eu lírico. Gente, o eu lírico é a voz do poema. Ah, é o poeta quem escreveu? Não. O eu lírico é a voz. É um conjunto de pensamentos que embasam aquele texto, certo? Então, o eu lírico não é necessariamente quem escreveu, não. O eu lírico é basicamente uma justificativa. Eu posso escrever tudo que eu quiser, mas não fui eu que disse, não, foi o eu lírico. Vocês estão entendendo? É a voz. É a voz daquele poema, daquele texto. Vamos ler aqui. Da solidão. Há muitas pessoas que sofrem do mal da solidão. Basta que em redor delas se arme o silêncio, que não se manifeste aos seus olhos nenhuma presença humana, para que delas se apodere imensa angústia, como se o peso do céu desabasse sobre sua cabeça, como se dos horizontes se levantasse o anúncio do fim do mundo. No entanto, haverá na Terra verdadeira solidão? Não estamos todos cercados por inúmeros objetos, por infinitas formas da natureza, e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de raciocínios, de ideias que impedem uma total solidão? Tudo há vida e tudo fala em redor de nós, embora convide voz que não são humanas, mas podemos aprender a escutar. Porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério.
Como aquele sultão Mahmud, que entendia a fala dos pássaros, podemos aplicar toda a nossa sensibilidade a esse aparente vazio de solidão, e pouco a pouco nos sentiremos enriquecidos. Pintores e fotógrafos andam em volta dos objetos à procura de ângulos, jogos de luz, eloquência de formas, para revelarem aquilo que lhes parece não só o mais estático dos seus aspectos, mas também o mais comunicável, o mais rico de sugestões, o mais capaz de transmitir aquilo que excede os limites físicos desses objetos, constituindo, de certo modo, seu espírito e sua alma. Façamos-nos também, desse modo, videntes. Olhemos devagar para a cor das paredes, o desenho das cadeiras, a transparência das vidraças, os dóceis panos tecidos sem maiores pretensões. Não procuremos nele a beleza que arrebata logo o olhar, o equilíbrio de linhas, a graça das proporções. Muitas vezes o seu aspecto, como o das criaturas humanas, é inábil e desajeitado. Mas não é isso que procuramos apenas. É o seu sentido íntimo que tentamos discernir. Amemos nessas humildes coisas a carga de experiências que representam e a repercussão, nelas sensível, de tanto trabalho humano, por infindáveis séculos. Amemos o que sentimos de nós mesmos, nessas variadas coisas, já que, por egoístas que somos, não sabemos amar senão aquilo em que nos encontramos. Amemos o antigo encantamento dos nossos olhos infantis, quando começavam a descobrir o mundo, as nervuras das madeiras, com seus caminhos de esboços, de bosques e ondas e horizontes, o desenho dos azulejos, o esmalte das louças, os tranquilos, metódicos telhados. Amemos o rumor da água que corre, os sons das máquinas, a inquieta voz dos animais, que desejaríamos traduzir. Tudo palpita em redor de nós. E é como um dever de amor aplicarmos, volvido à vista e coração, essa infinidade de formas naturais ou artificiais que encerram seu segredo, suas memórias, suas silenciosas experiências. A rosa que se despede de si mesma, o espelho onde pousa o nosso rosto, a fronha por onde se desenham os sonhos de quem dorme, tudo é um mundo com passado, presente, futuro, pelo qual transitamos atentos ou distraídos. Mundo delicado, que não se impõe com violência, que aceita a nossa frivolidade ou nosso respeito. Espera que o descubramos, sem anunciar nem pretender prevalecer, que pode ficar para sempre ignorado, sem que por isso deixe de existir, que não faz da sua presença um anúncio exigente. Estou aqui, mas, concentrado em sua essência, só se revela quando os nossos sentidos estão aptos para descobrirem, e que, em silêncio, nos oferece sua múltipla companhia generosa e invisível. Bom, se vos queixais de solidão humana, prestai atenção em redor de vós, a essa prestigiosa presença, a essa copiosa linguagem que de tudo transborda, e que conversará convosco interminavelmente. Texto pequeno, né? Só o básico. Pronto. Vamos lá. A partir da leitura desse texto, dessa crônica, nota-se a presença dos seguintes elementos que caracterizam o estilo da escritora. Vamos aqui. Ele usa um monte de personagem para a composição de diferentes narrativas, apelando para elementos urbanos, falando de estrada, de prédio. Não tem nada a ver isso aqui, certo? C. Preocupação com estética parnasianista, devido à rigidez na escrita e com escolhas temáticas. Aqui não tem rigidez nenhuma na escrita, aqui está tranquilo. O que você lê, você entende. Não tem nada de parnasianismo. Parnasianismo, você lê, você tem que ler 30 vezes para você entender. Não. Não. Relação com o mundo, material, devido a temas relacionados com as questões sociais. Ele está falando sobre pobreza, sobre problema na saúde, sobre problema na educação, está falando sobre questões sociais? Não está. Essa daqui é tranquila. E tem A, estética neossimbolista, e o simbolismo traz justamente isso. Esse neossimbolismo traz justamente isso. Esse pessimismo, essa visão negativa da realidade. Então, está tudo certo. Ele traz uma ressignificação da relação entre o ser e a natureza? Sim. Sim. Ele menciona muito a natureza, fala muito da natureza, fala da solidão do homem e fala sobre os horizontes, fala sobre os pássaros, ó, o peso do céu. Ele está
fazendo com que a gente entenda essa relação entre o ser e a natureza de uma forma diferente. De uma forma triste, sim, mas de uma forma diferente, está ressignificando. Então, é o item A. Item A, essa daqui. Essa aqui era um pouquinho mais complicadinho, um pouquinhozinho, um pouquinho. O texto 2. Eu lírico demonstra sentir-se. O texto 2 é esse que a gente leu. Eufórico, ele está eufórico? Não. Dá para ver euforia nesse texto, não. Há muitas pessoas que sofrem do mal da solidão. Ele não está feliz falando sobre isso, não. Entediado, que ele se encontra sem saída. Essa questão, esse item aqui, talvez alguém marcasse. Talvez um de vocês marcarem esse item aqui, porque ele é um pouquinho, né? Se encontra sem saída, ante as situações cotidianas. Ele fala tanta coisa negativa que às vezes a gente pode até interpretar dessa forma. Mas não é essa a resposta, porque ela não é a mais certa. Melancólico, melancólico, exatamente. Esse texto todo é melancolia. Está falando de solidão, está falando de angústia, está utilizando essas formas da natureza justamente para trazer essa ideia, para estabelecer essa relação entre o ser e a natureza. Ele está falando sobre tudo de uma forma triste, cheio de melancolia, que é clássico do simbolismo, né? Então, esse daqui é o item certo. É aliviado? Todas as dúvidas e angústias foram sanadas. Meu Deus do céu. Então, a solução da nossa vida estava nesse texto. Estava nesse texto, mas não. Melancólico. Estabelece uma relação íntima do homem com as suas inquietações. É exatamente isso. Exatamente essa questão. A décima é bem tranquila. Deixa eu ver aqui. Sim. Vou fazer tudo. Décima questão. O recurso que classifica o texto 2 como uma crônica. Gente, vocês não precisavam nem ler. Se você souber o que é uma crônica, que é justamente o item A, narrativa de um fato cotidiano sob a ótica individual. Ele está falando sobre coisas do cotidiano dele, de um ponto de vista dele, de um ponto de vista dele. É algo bem subjetivo. Ele está falando sobre o quê? Sobre os maus das louças, sobre os pássaros, sobre as experiências, os olhos infantis. Está falando sobre uma série de acontecimentos do cotidiano e sobre uma ótica individual. Essa daqui estava tranquila. Estou respondendo um pouco mais rápido, porque eu já estou passando do horário, viu, gente? A 11, 11ª. A expressão destacada no trecho. Façamos-nos também, desse modo vidente, olhemos devagar para a cor das paredes. Façamos-nos também. Façamos, entretanto? Façamos-nos, entretanto, não. Entretanto, traz uma ideia de adversidade. Tanto o entretanto quanto o mas. Então, não é nenhum dos dois. Por quê? Eu estou explicando alguma coisa? Façamos-nos porque... Não. Façamos-nos ainda. Ainda. Traz o mesmo sentido. Você é substituído também pelo ainda. Exatamente. Estou somando a informação. No texto 2, o eu lírico apresenta o estado de solidão como. Digam aí a 12ª, para ver se vocês estão sabendo aí, a última. Acertem aí para mim. 12ª, A, B, C, D. O livro só pode. Estado de solidão como. Ó, estado de atenção. Pois concentrar-se faz ver a companhia que segue. É um estado de atenção. Ele está dizendo que é a solidão que faz a gente perceber o mundo à nossa volta. A gente está sozinho e aí fica percebendo as coisas do cotidiano. A gente consegue ter essa atenção sobre tudo que acontece com a gente. A devida atenção que a gente não dá no nosso cotidiano, né? As coisas que acontecem com a gente. Na correria, às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Então, é justamente isso, o estado de atenção, pois concentrar-se faz ver a companhia que cerca, tudo que cerca a gente, os objetos, a natureza. E é isso. Basicamente isso. Com dúvida? Digam aí se está tudo certo. Tudo certo? Com as 12 questões de português. Tudo certo? Show. Show de bola.
Vou terminar de gravar agora. Terminar de gravar. Viu? Show. Show. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. E fiquem com o Guilherme agora, viu? Física. Vou aprender física com ele. Vou terminar de gravar. Foi um prazer conhecer todos vocês. E eu quero todo mundo aprovado. Todo mundo aprovado. Vou parar agora. Pausar agora.